Fala, galera. Estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Essa é a terceira temporada e hoje estamos em um novo espaço. Fico muito feliz com essa nova etapa do Dream Podcast. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial que está nos bastidores do Dream Podcast e da cena. Eu fico muito feliz que nesse primeiro programa da terceira temporada do Dream Podcast, minha convidada é a Cris Acosta. A Cris, para quem não conhece, não está acompanhando, que esse é o segundo programa do nosso especial. A Cris é professora universitária há 18 anos, mentora profissional e palestrante e, é, e faz consultoria empresarial. Cris, muito obrigado por você aceitar o nosso convite para seguir, né, nosso especial. Sim, E é um prazer. hoje esse programa é muito especial, que tem um tema que é estar líder e ser líder. Entenda a diferença. Isso. Cris, Oi, muito obrigado. Bruno, eu que agradeço. É um prazer estar aqui nessa Terceira. terceira edição, né, Terceira terceira temporada. temporada, isso. E hoje é a segunda edição do Líder Mais, né? Do líder do Ouse Liderar, é isso? Isso. Nós estamos aqui hoje. Um espaço novo, bonito, tô gostando muito, diferente. Sempre mudanças, eu sempre acredito que elas são para o bem, né? E hoje a gente vai falar de liderança, vamos dar continuidade ao assunto que a gente vem desenvolvendo ao longo dessa temporada. Vai ser muito bom o programa hoje, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para acrescentar, porque liderança é um tema que é inesgotável, né? Porque a gente trata de pessoas, então falar de liderança é falar do movimento humano, né? Do desenvolvimento humano. Então é um tema que eu gosto demais. Cris, por conta da pandemia, eh, existiu uma grande, um aumento muito grande Uhum. das pessoas, né, tra transformarem ou virarem ou ser, não sei qual que é a A forma forma correta. correta de me pronunciar, mas da abertura do MEI, e nisso abriu Aham. muita Sim, sim, microempresas. sim. Nessas microempresas, muitas deram certo e muitas, como a Não, grande maioria, não mais de deram. 80% fecha no primeiro ano. Uhum, Hoje a gente vai falar sobre liderança, uhum. então a gente vai pontuar, e o que eu gostaria que você me explicasse um pouco melhor, como que é essas pessoas que cresceram em seus pequenos negócios e estão numa posição de liderança em empresas novas, recentes, e pessoas que literalmente foram fazer o seu negócio no momento de dificuldade, que era a Na pandemia, raça, na né? raça, como é que é, na faca nos Na dentes, sangue nos olhos. sangue nos olhos, isso mesmo, Bruno. E só que será que todos eles estão preparados para serem líderes? Não, não. Ainda hoje eu conversava isso com uma empresária, onde eu dou consultoria, né? E falei assim: o que costuma acontecer? A pessoa, porque, por exemplo, ela abriu uma MEI, ela é uma microempresária, essa pessoa, ela coloca ali os seus sonhos, né? Seu dinheiro, ela investe um capital. Às vezes ela investe tudo aquilo que ela tinha guardado, ou pega dinheiro em banco emprestado para colocar o sonho dela, para concretizar o sonho. Só que não é porque ela é dona de empresa que ela é líder, né? Porque o líder, na verdade, ele tem que ser formado. Não existe uma faculdade para formar líderes, mas o líder é uma lapidação diária. Primeira coisa, quando eu abro uma empresa, eu tenho que conhecer gestão, né? A empresa, para que seja aberta, para que é como uma mãe que prepara os 9 meses para receber uma criança, né? E ela vai aprender a ser mãe a hora que estiver com essa criança no colo, mas a casa, tudo foi preparado para receber aquela criança, a empresa é da mesma forma. Quando ela abrir as portas, tem que estar tudo preparado, organizado, estruturado para ela receber os seus clientes, né? Aí a gente se vê muitos donos de empresas que estão na posição de líder, principalmente porque numa microempresa o dono faz tudo, ele atende, ele vende, ele lidera, né? Então, assim, ele não, muitas vezes ele não se preparou. Normalmente ele não se prepara para ocupar a posição de líder. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, ele entende muito de negócio, ele trabalhou durante 20 anos nessa área, agora ele abriu seu próprio negócio nessa área". Não quer dizer que ele seja líder, não quer dizer que ele esteja pronto para liderar outras pessoas, né? Porque como é o tema da nossa conversa de hoje, ser e estar líder, tá? Estar líder é um cargo, Bruno. Então tá, então, eu, Cris, fui promovida dentro da empresa que eu trabalho, por exemplo, e hoje eu sou a gerente de recursos humanos da empresa. Eu estou num cargo de liderança. O estar é passageiro. O ser é uma escolha. O ser líder, eu escolhi ser líder e a partir dessa escolha que eu fiz, eu vou cuidar de pessoas. Eu costumo dizer, eu não sei se isso existe em algum livro, mas eu digo que ser líder é cuidar, o líder é o cuidador de pessoas,
Porque aquele que cuida, ele cuida do começo ao final e ele tem um papel de desenvolvimento dessa pessoa. Então, enquanto os donos de empresa, os seus líderes não entenderem que ser líder não está ligado só à parte técnica, o conhecimento financeiro, o conhecimento de venda, o conhecimento de pessoas, o conhecimento. Não adianta eu ter um conhecimento específico. Lógico que é importante o conhecimento, eu estudo para isso, mas eu preciso ter comportamento de líder. O Cris, falando nos pontos o que é e o que não é ser líder, Isso. quais são, vamos colocar aí, os pilares de um mau líder e um bom líder? Então Vamos vamos lá. começar pelo mal, né? O Só mau pra... líder. O mau líder, ele usa o poder. Que é o poder? Eu mando, eu sou líder, eu tenho um cargo de liderança, esse cargo é para o meu ego ficar inflamado. Eu uso o poder a partir da liderança que é me dada, porque quem é líder tem uma hierarquia superior na empresa. Então eu vou usar o poder para conseguir aquilo que eu quero junto aos meus liderados. Então eu sou líder, você faz. Por quê? Porque eu estou mandando. E faz, se não fizer, tem quem queira ficar no teu lugar, porque o mercado está cheio de gente para entrar aqui na empresa. Se você não está feliz, você pode ir embora. Então ele usa o poder para ser aquela pessoa impositora, aquela pessoa que vai coagir, aquela pessoa que vai amedrontar, que vai liderar pelo amedrontamento, né? Esse é o mau líder. É aquela pessoa que usa a liderança para inflar o seu ego e para ter vantagens próprias. Ele não está nem aí com a sua equipe, ele não está nem um pouco preocupado com as pessoas. Ele usa as pessoas como escada, ok? E o ser líder, o bom líder, ele não quer os holofotes para ele. Ele quer os holofotes para a equipe. Ele tá nos bastidores sempre. Ele é aquela pessoa que fala, vai, faz. Ele aponta caminhos de como fazer, qual é o melhor caminho para você alcançar aquele resultado. Eu tô aqui, ó, de mão dada com você, eu não vou abandonar o barco, eu tô junto com você. Quando a equipe erra, fui eu que fiz errado, eu que falei para eles fazerem assim. Quando a equipe acerta, é mérito da minha equipe. Ele não fala eu, ele fala nós, porque ele sabe que ele só é líder porque existe uma equipe para ele liderar. Então, assim, são comportamentos completamente diferentes, Bruno. O que está líder é esse mau líder, é aquele líder que usa a liderança a seu favor. O que é líder, porque escolheu ser líder, é aquele que usa a liderança a favor dos seus funcionários e da sua empresa. As empresas que têm um alicerce mais familiar, vamos dizer assim, a Aham. gente vê muito essa má Má liderança, né? liderança. É, Que vem de uma raiz estrutural, às vezes sim. por ser o pai que passou para o filho, ou para a filha, ou para a Uhum. esposa, e Isso. isso vem para uma hierarquia, não de um preparo, de uma sucessão por Sem nenhum preparo. preparo, sem nenhum Sim, mérito. sim. É sucessão, porque você é minha filha, você vai pegar o meu lugar na empresa, né? E aí não houve uma preparação, um desenvolvimento. A filha, o filho que vai pegar essa empresa, né, como sucessor, ele até pode conhecer tecnicamente. Ele pode saber qual é o produto dele, como ele está no mercado, ele pode conhecer concorrentes, ele pode saber financeiro, só que ele sabe se comportar como líder? Falando nos pilares de um bom líder, Uhum. qual que é vamos colocar aí o baseline, o básico que um Uhum. bom líder tem que saber e até mesmo qual que é as dicas que você dá de leitura e de estudo para essas pessoas Olha, começarem a se preparar? tá. Além da graduação, pós-graduação, que conhecimento nunca é demais e conhecimento ele não é um diferencial, ele é uma obrigação. Eu tenho que ter conhecimento para assumir o cargo de liderança, o conhecimento técnico que eu falo, científico, mas se eu tenho que dar dicas para esses líderes, além de estudarem para ser na área que eles vão liderar, então se eu vou ser líder de uma área financeira, eu tenho que conhecer do financeiro. Eu vou ser líder de uma área de gestão de pessoas, eu tenho que conhecer sobre gestão de pessoas. Agora, mais do que esse estudo científico, eu preciso lapidar o meu comportamento, Bruno. O comportamento hoje, ele faz com que os líderes sejam maus líderes e que os bons líderes sejam bons líderes. Eu acho que até falei nesse programa, né, no Dream, na última vez que eu estive aqui, que existe uma pesquisa da Gallup, que é uma empresa que faz pesquisas mundiais em nível universal, e ela fez uma pesquisa em 2022 em 25 países aproximadamente, 2,5 milhões, 2.500 líderes foram, 2,5 milhões de líderes foram entrevistados, é muito líder. E eles chegaram a seguinte resultado: 70% dos líderes não estão preparados para liderar. 80% dos liderados, dos colaboradores, pedem a conta por causa da má gestão. Isso impactou em mais de 100 bilhões de dólares no mercado mundial financeiro. Então a gente, espera lá.
A gente está falando de um dinheiro altíssimo, a gente está falando de 80% pede a conta por causa do mau líder, do mau gestor. É um número assustador. Então, acho que está na hora da gente rever a liderança efetiva, a liderança correta. Não adianta, eu volto a falar, você ser PhD na sua área de conhecimento, mas você não ter conhecimento nenhum em comportamento, se você não se prepara para cuidar de pessoas. Se eu pudesse só dar uma dica para um líder, ame pessoas. Cuide delas com amor. Eu não estou falando do amor que eu tenho pela minha mãe, pelas minhas filhas, pelo meu marido. Não é esse amor, é o amor respeito, é o amor cuidado, é o amor que se preocupa. Por que você não está muito bem hoje, Bruno? O que foi que você está chateado? Né? Então é o amor que se preocupa com a pessoa quando ela não está bem. É aquela pessoa que vai falar, olha, para que você consiga crescer da sua carreira aqui dentro, você precisa aprender tal coisa, eu vou te ajudar. Eu falo que o bom líder, eu acho lindo isso, ele prepara líderes para ocupar o seu lugar. Ele não tem o ego de querer continuar lá até a sua aposentadoria, porque ele sabe que ele vai passar pela empresa. Mas ele quer preparar alguém e que deixar alguém pronto para ocupar o seu lugar quando ele não estiver mais lá. Então, olha a diferença de estar e de ser líder. Por isso que eu falo ser, quando eu resolvi ser mãe, eu escolhi ser mãe. Ser mãe para mim é uma escolha. Ser líder para mim é uma escolha. Ter a minha empresa foi uma escolha. Você ter a Dream foi uma escolha. A Cena foi uma escolha na tua vida. Então você cuida. A liderança da mesma forma, é uma escolha. E se eu escolhi ser líder, eu disse o meu sim para a liderança, eu tenho que cuidar de pessoas. Ah, mas pessoa me dá trabalho, pessoa é complexa, pessoa é problemática, pessoa é problema. Eu tô aqui para isso, para resolver isso. E quando elas entendem que o líder cuida, se preocupa, ajuda no desenvolvimento, mostra o caminho, elas deixam de ser problema e passam a ser a solução, porque elas também se motivam, elas também se sentem realizadas, porque o líder está ali. Ele não é o líder poderoso, poderoso chefão, ele é o companheiro, ele é aquela pessoa que ganhou respeito da equipe, ele tem autoridade sobre a equipe. O que é ter autoridade? O poder, você usa a sua autoridade, o poder você amedronta. Na autoridade, você conquista. Por quê? Porque as pessoas te seguem pelo exemplo. E a gente acaba vendo, né, pelo que a gente vivenciou, né, para quem trabalhou de Uhum. alguma forma, Sim, em alguma empresa sim. mais tradicional, a gente vê que às vezes aquele gerente ou aquele coordenador ou aquela Uhum, pessoa de um cargo uhum. acima de você fala, poxa, por que que essa pessoa tá um cargo acima do Do meu, a meu. pessoa não está capacitada, cobra coisas do meu setor. Eu mesmo, eu comecei trabalhando muito cedo. Eu Uhum, tinha por volta de, sei lá, meus 6 7 8 anos. uhum. Eu já Criancinha. ajudava minha mãe, fazia faxina. Uhum, E eu acho que um dos meus primeiros trabalhos foi no mercado. uhum. Eu trabalhei empacotando. Certo. Até quando a gente vai no mercado, empacota super rapidinho as coisas. Tu aprendeu, né, tem a prática. E eu lembro disso, sabe. Então eu trabalhei com pessoas, assim, que eu lembro de pessoas que eram b boas pessoas em administrar, em saber, trabalhar com a gente. E isso no mercado, mesmo Uhum, quando eu trabalhei numa bicicletaria, uhum. e, a pessoa consegue Sim, levar você, sim, eh, para o seu melhor, sabe. Poxa, por exatamente. mais que, eu não iria passar minha vida Ali? ali no mercado, empacotando, mas com uma boa gestão a pessoa, poxa, mas você pode conseguir mais com uma Exatamente, caixinha, a pessoa exatamente. te motiva. Ela te leva a ver o quanto você é capaz, né, Exatamente. e aquilo faz: "Puxa vida, realmente eu sou capaz, eu posso mais, eu tenho talento, eu consigo desenvolver". Então o líder ele mostra o seu lado bonito, mas ele aponta também aonde você tem que melhorar, ele não é aquele paizão que passa a mão na cabeça e que finge que tá tudo bem. Ele fala: "Ó, você tem potencial, mas você não tá dando o seu melhor". Eu acho que ser líder, além de saber lidar com as pessoas, Uhum. é saber tirar o melhor de cada um? Com toda certeza. E por isso que eu defendo tanto aquela liderança que coloca as pessoas certas nos lugares certos, Bruno. Porque pessoas que não estão felizes naquilo que elas fazem, elas não conseguem dar o melhor. Agora, eu consigo extrair o melhor das pessoas quando aquilo que elas fazem faz sentido, tem significado para elas, sabe? Então, extrair o melhor, você só vai conseguir a partir de você conseguir detectar o que realmente é o talento da pessoa e perguntar para ela onde você gostaria de estar,
O que você é bom? No que você é bom? O que você gosta? Quais são suas qualidades, seus pontos fortes? Então aí sim eu extraio o melhor dessa pessoa. E aí eu vou desenvolvendo o seu melhor até se tornar aquela pessoa, ela se torna referência naquela área muitas vezes. Então assim, o líder extrai o melhor quando ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. E por isso que eu falei, ele é um cuidador. Como é que eu faço para colocar pessoas certas nos lugares certos? Eu observo, eu acompanho, eu analiso, eu verifico o comportamento do meu funcionário, do meu liderado. É como pai e mãe cuidando de filhos no seu desenvolvimento. Desde o dia que nasce até o dia que ele entra numa graduação, ele sai, vai para uma pós, entra no mercado de trabalho, o acompanhamento e a orientação. Ô, Cris, a gente iniciou nosso papo falando um pouco sobre Uhum, ah, uma visão mais sobre as pessoas que são MEI. Mas vamos colocar aí num patamar maior, que, uhum, como você falou, de um dado muito interessante. Vamos pensar em empresas grandes, consolidadas no mercado, uhum. até mesmo de calibre mundial. Tá. Eh, você, você acredita que nessas empresas também existem pessoas que ocupam cargos que não Sim, estão sendo bons líderes sim, também? ocupam o cargo pelo tempo de casa, por serem de confiança do proprietário, por terem muito conhecimento técnico sobre aquilo que eles fazem. Aí a pessoa tira essa pessoa do operacional e joga para a liderança, sem nenhum treinamento, sem nenhum desenvolvimento da liderança. Aí não entra também um problema de gestão da empresa? Com certeza. Eu falo que joga a pessoa na cova dos leões. Você põe ela lá, não, a gente confia, você é capacitado, você vai conseguir, tá? A gente consegue, mas se a gente for desenvolvido, em tudo na vida é assim. Em tudo na vida é assim. Se eu tiver o desenvolvimento, o aprendizado e a prática, eu vou conseguir. Mas existe um tempo para isso. Não é pegar o funcionário que antes era operacional, porque tem 10 anos de casa, é uma pessoa de confiança, que são qualidades importantes. É de confiança, é uma pessoa comprometida, gosta do que faz, mas pega essa pessoa que está no operacional e coloca ela num cargo estratégico, que é o de liderança, que é cuidar de pessoas. Ela nunca fez isso. Ela tem qualidades maravilhosas, só que ela não sabe ser líder. E aí eu jogo esse funcionário na cova dos leões, eu digo. E não dou assistência para ele, porque a minha empresa não dá assistência. E aí eu cobro resultados dele, mas ele nunca foi líder. Como é que ele vai saber como cuidar de pessoas, como desenvolver pessoas? Então, você entende? Não importa que a empresa seja. Tem grandes empresas que sim, que tem toda essa preocupação de mentorar os líderes, de dar o suporte, treinamento, cursos, mas a grande maioria não. A pesquisa que eu te trouxe é de empresas do mundo inteiro. E 70% disse que não está preparado. Disse não. Foi constatado que 70% não está pronto para liderar. Ou seja, as empresas não dão a sua parte. Elas colocam a pessoa na liderança, mas não oferecem desenvolvimento para esse líder, se tornar um efetivo líder, que é o ser líder, não o estar. Hoje, dentro das suas consultorias, Uhum, você trabalha com líderes. Existem pontos de contato em comuns, de melhoria que você consegue compartilhar com a gente? Um exemplo, ah, vamos colocar aí, de 10 pessoas, líderes que uhum, você tem essa mentoria, uhum. 5 não têm uma, um planejamento, não sabem Sei, entendi. conversar. Entendi. Como O que que eu que. aponto, o que que eu vejo assim em comum nesses É, líderes? Comunicação. comunicação. Comunicação falha. Não é só saber falar, ter um bom português, que isso é muito importante. Eu tenho um bom português, eu falo de uma forma não violenta, ou seja, eu não sou agressivo ao falar com o meu funcionário. Por mais que ele me dê motivos, eu sou uma pessoa que usa o racional. Nós falamos isso né, no mês passado sobre a autoliderança, né? O saber cuidar do meu sentimento, do meu comportamento, das minhas emoções. Então, eu tenho que ter uma comunicação. Então, eu vejo sempre nas empresas assim, ó, coisas incomuns. O líder não sabe se comunicar efetivamente. Ele não se prepara para conversar com a sua equipe. Ah, eu sou estourada, é meu jeito mesmo. Ah, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu não tenho coragem de falar com a minha. De alguma forma, a comunicação ali é falha. Tem ruídos na comunicação, tem lacunas na comunicação, e aí faz com que a produtividade caia, que a desmotivação chegue, que os resultados não sejam atingidos. Então, isso, a comunicação é uma coisa assim, nítida para mim. O segundo elemento, que a comunicação é comportamental, né? A comunicação, ela tá, que a gente fala de soft skills, a comunicação é uma habilidade comportamental. E tudo que eu vou falar para você é comportamental, não é técnico. A segunda coisa, a falta de habilidade
consigo mesma, ou seja, a pessoa ela não tem a confiança naquilo que ela pode ser como líder, ela não acredita nela, ela não acredita na capacidade dela. Essa semana numa consultoria a pessoa falou assim: "Cris, eu quero ser líder, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu vou ter que mudar muito o meu jeito de ser". Ela disse o sim para a liderança já, ela já está no organograma da empresa como líder, mas ela falou: "Mas vai exigir muito de mim, e será que eu vou conseguir?". Então eu sinto que os líderes eles ainda não, por essa falta de preparação da própria empresa coloca eles no cargo e não dá o suporte, eles se sentem incapazes. E aí vem aquela coisa de fracasso, de frustração, realmente eu não consigo, porque daqui os 6 meses vê que, espera lá, foi uma porcaria aquela liderança, não deu resultado. Ele se sente frustrado, desmotivado, ele sai da liderança, aí quando você coloca, olha, é uma coisa interessante, quando eu coloco um funcionário meu, que já era funcionário, operacional, numa liderança, não deu certo, o que eu faço com esse funcionário? Eu volto ele para o operacional? Normalmente não, eu tenho que mandar embora. Ou seja, eu vou perder um bom funcionário que era da parte operacional, técnica, porque como líder ele não deu certo. Isso acontece muito, Bruno. Então essa falta de capacitação faz com que funcionários que foram levados à liderança não vai ter como voltar para trás. Aí eles pedem a conta ou a empresa dá a conta para eles. Então comunicação, falta de capacitação, ou seja, a pessoa não se sente capaz de exercer a liderança, tá? Mais uma coisa que eu vejo em comum, quando líderes são colocados numa liderança recente, não há o respeito à hierarquia, ele não é visto como líder. Imagine vou tirar uma pessoa que era seu companheiro de trabalho, estava na mesma hierarquia que você, e coloca ele na liderança, agora ele é seu líder. A empresa não capacita, a empresa não prepara. Será que você vai respeitá-lo como sendo seu líder? E aí eu vou falar uma outra coisa, existe muito a as pessoas confundem muito a amizade. Então, por exemplo, aquele que era seu colega de trabalho se tornou o líder seu, ali existe uma amizade, muitas vezes extra empresa, de tomar chopinho depois do trabalho, de fazer churrasco no final de semana, ali não existe a obediência às regras de uma hierarquia. Então as pessoas acabam confundindo, elas não têm o limite. Até aqui, ele é meu amigo, daqui para cá, ele é meu líder e aquilo que ele pede, eu vou fazer. Então você entende que é tudo comportamental que eu tô falando? Porque tudo fruto do quê? Da falta de preparação desse líder. Como eu disse, ele é jogado nas covas do leão. E ali ele tem que se debater sozinho para tentar sobreviver. Normalmente ele não vai conseguir, né? Eu preparo um bom líder lapidando os seus talentos. Eu vou falar duas palavras: dom, eu nasço com ele; talento, eu desenvolvo. Eu vou explicar como, o que, que é isso. Vamos pensar numa criança que com 5 anos, ela pediu para o pai um piano, ela ouviu, ela tirou no Google, ela começa a tocar, porque tem um piano parado na casa dela. Ela começa, a gente percebe que ela tem o dom da música, ela toca piano ali de uma forma, como é que a gente fala? Sem conhecimento científico nenhum, autodidata, isso. Só que essa criança ela nunca teve oportunidade de fazer música, de cursar uma faculdade de música, de ser colocada numa escola particular de música. Ela vai ter o dom, mas ela não vai desenvolver o talento, ou seja, ela nunca vai chegar a ser um músico. Porque ela não se lapidou para isso, ela não teve muitas vezes oportunidade financeira, muitas vezes o caminho levou ela para outra área. Ela tem o dom da música, mas não é um profissional de música. Então, dom eu nasço, talento eu desenvolvo a partir daquilo que eu tenho como dom. Né? Então, eu vou dar um exemplo meu, Bruno. As pessoas, quando eu falo assim, gente, eu sou uma pessoa tímida, as pessoas dão risada na minha cara porque elas não acreditam que eu seja tímida. Quando eu comecei a perceber que a minha timidez ia afetar a minha vida profissional, quando eu comecei a dar aula no ensino superior, que eu já falei aqui, muito jovem, eu tinha a idade dos meus alunos, para que eles depositassem confiança em mim, eu precisava olhá-los nos olhos. Eu precisava ter uma postura que convencesse os meus alunos de que eu tinha autoridade para falar aquilo e para ensinar aquilo para eles, apesar da pouca idade. E aí eu passei a treinar na minha casa, com a minha família, o olho no olho. Porque com a minha família eu conseguia olhar nos olhos. Com uma pessoa estranha eu abaixava, eu desviava. A pessoa tímida, ela desvia o olhar, né? Então, quando você me perguntou como é que eu faço para ser um bom líder, para formar um bom líder? Treinamento. Na minha época, Bruno, não existia mentoria, por exemplo. Não existiam os cursos online, não existia nem, né, Instagram, não existia o YouTube na minha época de faculdade. Hoje eu tenho inúmeras ferramentas para desenvolver um líder, tá? As mentorias desenvolvem líderes, os cursos pagos e não pagos desenvolvem líderes. Só que nada disso adianta se a pessoa não quiser mudar de dentro para fora. Você pode ter o melhor mentor do mundo, mais caro, aquele bam bam fera em liderança. Se você não se colocar no processo interior de mudança,
você nunca vai chegar a ser um líder por escolha, tá? Então, Bruno, a liderança que eu acredito é a liderança que você escolhe ser líder para cuidar de pessoas, para orientá-las, desenvolvê-las, lapidar os talentos delas, e é um caminho de construção, né. Ninguém na Antes, Bruno, as pessoas falavam assim: "Não, o líder nasce pronto", a ciência acreditava nisso, hoje a gente já sabe que não, isso caiu por terra. O líder, ele é lapidado. Qualquer um pode ser líder, desde que se coloque nesse processo de lapidação e de mudança interior de dentro para fora, tá. Eu achei muito legal você falar de dom, Aham. habilidade, porque quando eu comecei a Uhum, fotografar, foi uma coisa uhum. muito inata, sabe? Sim, Eu nunca tinha pego nenhuma câmera sim. e eu consegui boas fotos. Eu lembro assim que até peguei uma câmera que nem era minha Aham. e foi muito legal, porque tipo, ali era uma já tinha tinha uma trajetória de trabalhar em vários lugares, Uhum, não ter essa conexão, sempre sentir aquela, uhum. poxa, tá faltando alguma Sim, coisa, eu aquele entendo. vaziozinho. E na fotografia encontrei isso. E hoje, à frente, da produtora, eu tive que e estou me Uhum, capacitando, trabalhando, todos esses espacinhos, né, que tem que ser uhum, preenchidos com uhum, conhecimento, uhum. para que a equipe, eh, eles se capacitem, Perfeito, é evoluam, isso. e não só tecnicamente, Não, como pessoas, né. sim. O seu papel Então é muito importante nesse sentido, de capacitação da sua equipe. é. E eu vejo, eu tenho a felicidade, né, de Uhum, ter, uhum, uma equipe comigo, uhum, ter uma mentora, uhum. e a gente ter esse trabalho, porque eu acredito que uma empresa não, tem uma fluidez tem essa curva crescente sem, Não consegue, não consegue se colocar no mercado competitivo quando ela se engessa. E quando uma empresa se engessa, Bruno, quando ela vive o passado. "Ah, mas sempre foi assim, meu pai fazia assim, desde que eu entrei é assim que faz", quando ela não se coloca em movimento e quando ela não adere às mudanças que acontecem no mundo. É o que eu te falei, na minha época, quando eu comecei a minha carreira profissional, não se falava em mentoria aqui no Brasil. Não tinha os cursos que tem hoje online gratuitos, não tinha, a informação não era tão fácil como é hoje. Então eu digo assim, hoje só não é um bom líder quem não tem a liderança como uma escolha, quem tem a liderança como um status, uso de poder. Agora, quem tem a liderança como uma escolha, ela tem inúmeros caminhos para conseguir essa lapidação. Só que assim, eu sempre falo, Bruno, nada tá fora, tudo tá aqui dentro. A mudança tem que ser aqui. Eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso ser mais organizado, eu preciso ser uma pessoa mais humilde, aceitar que eu erro. Você sabe aquilo que você tem de frágil, mas você tem que aceitar que aquilo é frágil para que você transforme aquilo em pontos fortes seu. Agora, uma liderança que não tem humildade de reconhecer que muitas vezes o seu liderado sabe mais do que você, como é que você vai conseguir desenvolver alguém que você já fala assim: "Espera lá, ele é sombra para mim, será que ele não vai querer meu lugar?". O líder tem que estar preparado para desenvolver pessoas para ocuparem o seu lugar, como eu já disse aqui, né. hoje, na sua profissão, na sua carreira, Uhum. você já teve, um mentorado, um líder que você foi trabalhar e ele ou ela até hoje Aham. traz esse trabalho que você fez, que foi um trabalho que vamos dizer assim, que foi mais difícil para você conseguir trabalhar com essa pessoa, ou aquela pessoa não te dava abertura, porque, Uhum. ah, quando uma empresa te Uhum. contrata, às Uhum. vezes será, que eu imagino, às vezes aquela pessoa que está numa posição de liderança, às É. vezes vai falar: "Pô, não, eu não Eu não preciso", preciso ela disso. cria uma armadura em Né, volta dela, isso. né. Porque a gente tem que ter a humildade e tudo que é mudança, Bruno, na casa vou responder a tua pergunta. Tudo que é mudança causa em nós o sentimento de insegurança, né. Então quando eu entro em qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, eu sou uma figura ali estranha, eu sou o peixinho fora d'água. Fala: "Ah, tá chegando uma pessoa nova, o que ela vai fazer aqui dentro? Ela vai mudar? Ela vai me mandar embora? Ela vai me trocar?". Porque eu falo que mudanças vão acontecer. Então assim, claro que aconteceu e com certeza vai acontecer, né.
líderes que muitas vezes olham para minha figura como mentora, como consultora, e falam: "Mas espera lá, essa mulher não sabe o que eu sei fazer, essa mulher não é a área dela fazer o que eu faço. Mas quem que é ela para falar para mim o que eu vou fazer de certo e errado?". Só que na metodologia do meu trabalho, Bruno, graças a Deus eu sou tão feliz, né, assim, eu não tenho problemas nesse sentido. Por quê? Porque na minha metodologia, a primeira coisa que eu faço em todas as empresas que eu chego é trazê-los para mim. Ou seja, porque eu sempre falo, Bruno, que confiança e respeito a gente não impõe, a gente ganha, né. Como é que eu faço para quebrar essa distância que existe entre nós, entre aqueles funcionários, aqueles líderes e a minha pessoa que chega lá para somar? A primeira coisa que eu faço é entrevista individual com cada um, para colocá-los à vontade diante da minha pessoa, para que eles falem alegrias e tristezas, para que eles contem para mim como que é a trajetória deles lá dentro, o que você acha de bom ou de ruim na empresa que você trabalha. Eu digo para ele: "Olha, eu preciso que você me fale, porque sem você o meu trabalho não serve para nada". Eu valorizo as pessoas, mas porque de fato elas têm valor. E aí, existe sim. Teve uma pessoa há uns 10 dias atrás falou assim para mim: "Cris, eu essa noite eu dormi mal, essa noite lá em casa eu quebrei até uma xícara, porque eu estava nervoso que eu ia conversar com você hoje. O que que essa mulher vem me falar pra mim?", né. A gente ficou 1h15 mais ou menos conversando, né, nessa entrevista essa conversa individual que eu faço com cada um dos colaboradores. Ele saiu de lá falando assim: "Cris, parece que eu já te conheço há tantos anos. Parece que a gente já se conhece, porque a gente vai ter um papo tão gostoso, eu achei que fosse uma coisa, eu achei que você fosse falar que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo, que eu tô errado aqui, tô". Eu falei: "Mas viu, eu nem conheço o teu trabalho, eu nem sei como é que eu vou apontar erros?", né. Então assim, existe as pessoas mais cabeça dura, Bruno, que não aceita que precisa melhorar, que enganam elas mesmas, né, que enganam elas mesmas. Mas, com o tempo da consultoria ou da mentoria, elas vão se abrindo para mim, elas vão entendendo o processo, elas vão aceitando a lapidação, e aí o resultado vem. Mas nem tudo são flores, né. Claro que a gente tem espinhos no meio do caminho, cada ser humano é um ser humano, e já tive casos, sim, de pessoas que demorou, assim, vamos dizer, mentorados meus, que é mentoria individual, às vezes demora aí 2 meses para começar a falar a verdade para mim, né, porque procura uma mentoria, paga por uma mentoria e tenta disfarçar que o problema não existe. Sempre joga o problema na empresa, no baixo salário, na falta de oportunidade, sendo que o problema não está em nada disso, está dentro dela. Né, então cada pessoa é uma caixinha de surpresa, cada pessoa tem uma aceitação diferente da outra, por isso que eu falo, na liderança não é diferente. Na liderança, você trabalha com pessoas diferentes em todos os sentidos, culturalmente, a etnia da pessoa, as crenças da pessoa, o contexto social, político, econômico, é tudo diferente, Ô Cris, né. falando nessa parte da individualidade de cada pessoa, Isso. vamos pensar assim que eh, as pessoas que estão vindo, uma pessoa que tem uma empresa Uhum. e, pô, esse MEI cresceu, virou um bom líder. Isso. eh, como que, como que essa pessoa consegue identificar dentro da equipe dela aquela pessoa que tem, igual você falou, o dom para ser um bom líder, já tem essa aptidão? Então, Qual- se esse você está falando do dono da empresa. É, Verificar. A gente sempre, vai encontrar um bom líder no meio de tantos funcionários, ou de meia dúzia de funcionários, ou de 2 funcionários, quando a gente observa essas pessoas e verifica ali, como que é a comunicação dela, como que é o comprometimento dela. É uma pessoa organizada, disciplinada? É uma pessoa que está aqui por causa do salário ou está aqui porque gosta do que faz? Então tem uma série de perguntas que esse dono, esse proprietário, esse empresário tem que fazer, mas a partir da observação diária, né, porque vamos pensar, o proprietário, ele é um líder. Ele querendo ou não, ele é o líder da empresa. Por isso ele tem que se preparar. E a preparação está em observar as pessoas. Você não observa uma pessoa um dia você fala: "Ah, essa daqui vai ser uma boa líder, aquela ali não". Não. É o tempo vai te dizer: "Espera lá, aquela pessoa ela sempre traz ideias, ela sempre está comprometida, ela chega sempre no horário e não se importa às vezes de ficar até mais tarde para ajudar aqui a resolver um problema. É uma pessoa que estuda, que se preocupa com a empresa, que está sempre resolvendo, tratando bem os meus clientes, sempre buscando inovações". Espera lá, deixa eu acender uma luzinha, essa pessoa, ela pode vir ser um bom líder dentro da empresa. Então é uma série de coisas que você vai captando nos detalhes daquela pessoa, no comportamento dela, que te apontam. Essa pessoa, se lapidada, ela vai de fato ser uma boa líder. Não existe uma receita, Bruno. Então, tudo que você está me perguntando, eu dou aqui dicas, eu dou assim, eu mostro um caminho, mas não é uma coisa um mais um é igual a dois, porque são seres humanos.
Mas se você é um dono de uma empresa, se você observa os seus funcionários, você consegue distinguir aquele que vai servir para uma liderança ou aquele que tem que continuar só na operacionalização. Isso é, para mim é muito fácil distinguir isso, mas para a pessoa que está começando é um pouco mais difícil, né. Sim. Cris, né, hoje nesse segundo programa nosso, Isso, a gente falou um pouco sobre, estar líder e ser ser líder. líder, isso. Para a gente encerrar esse programa, lembrando que já tem um programa disponível, É, e para já você que quer conhecer a história da Cris, também tem um especial que a gente foi o contou, primeiro, que né. foi o Foi primeiro o programa, primeiro, no é. qual a Cris compartilhou a sua trajetória. E no nosso próximo programa a gente também vai falar um pouco sobre liderança. Uhum, Então, uhum. para você que está gostando desse especial, quer se capacitar mais, ou para você liderar melhor, se conhecer melhor, e gerir melhor a sua empresa, ou eh, passar o bastão, né? Pô, quero. Isso, Agora eu já. O negócio tá. Tô me identificando, tá? O negócio tá legal, mas eu quero preparar um líder. Então, eu acho que esse especial é para você. exatamente, Cris, Bruno. quer deixar um recado especial pro pessoal? Eu quero primeiro indicar um livro que eu Oh, trouxe, perfeito. tá. A Coragem para Liderar. Essa autora, Brené Brown, ela é super famosa, aquele livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, é best-seller, Deixa eu né. ver. Dá uma olhadinha. É um livro fantástico, tá vendo que ele tá todo marcado aí, né, tem orelha marcada, porque eu uso muito ele para mim é um livro, assim, de cabeceira. E aí eu gosto muito do título desse livro, A Coragem para Liderar, porque a liderança, Bruna, ela é uma escolha, só que ela é uma escolha para poucos, então a gente tem que ter coragem. Como em tudo na vida a gente tem que ter coragem, as nossas escolhas exigem de nós, elas exigem renúncias, e a liderança é uma renúncia. Porque a liderança, como eu já falei, ela não é para suprir alimentar o meu ego, ela é para dar oportunidades para as outras pessoas se desenvolverem, outras pessoas entenderem que elas são capazes. É a oportunidade da pessoa apontar caminhos. A liderança é uma escolha, eu tenho que ter coragem de fazer essa escolha. Por isso que eu digo que a liderança não é para todos. Não é para todos, tá? Eh, porque a liderança, ela não nasce com a pessoa, mas são poucos que têm a coragem de escolher esse caminho. É uma estrada estreita, é uma estrada às vezes muito solitária, é uma estrada que você tem que se debruçar sobre as pessoas para conhecê-las cada dia mais. Às vezes lá em casa a pessoa fala: "Mãe, mas como você sabe no primeiro olhar, assim, como que é a pessoa?" São 20 anos, né, trabalhando com pessoas, então a gente tem um feeling já para as pessoas, mas eu não nasci assim. Eu me desenvolvi para me tornar uma líder, a líder que eu sou hoje. E hoje um dos principais temas que eu abordo nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, nos meus treinamentos é a liderança, porque eu me preparei para isso, né. Então a Brené Brown, ela traz essa coragem, ela fala: "Trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos". É um trabalho difícil, né, mas é quando a gente se identifica com a liderança, aquilo é o meu propósito, é o meu coração fica feliz, se alegra de ajudar as pessoas a crescerem, a se realizarem, a se desenvolverem, a se encontrarem no mercado organizacional. E a Brené Brown, até marquei aqui para falar com vocês, ela fala da liderança com armadura e da liderança com ousadia. A liderança com armadura é aquele líder que está líder, que impõe o seu poder. A liderança com ousadia, que é ser audacioso na liderança, é a liderança do escolher, a liderança do ser líder. Ó, o ser nasce aqui no coração, é coração. Não é que a liderança é coração. A liderança é amor pelas pessoas, mas a liderança é uma escolha feita aqui, ó. Eu escolhi ser líder porque eu amo ser líder. Eu, Cristo, tô falando agora de mim. Eu amo ser líder. Eu amo liderar pessoas, eu amo cuidar das pessoas. Eu amo vê-las sorrindo quando elas falam assim: "Cris, obrigado por essa oportunidade, obrigado por ter visto em mim aquilo que eu não vi e que ninguém mais viu". Bruno, isso não tem preço que pague, sabe. Então esse livro pra mim, tá vendo, ele tá todo escrito, ele tá todo cheio de marcações, porque já li ele várias, nem sei quantas vezes, mas eu recorro a ele sempre assim, eu pego uma coisa ou outra que eu preciso ler, me alimentar daquilo, né. Então, o que eu quero dizer pra vocês que estão aqui conosco, né, nessa segundo momento aqui dessa temporada, eh, se você optou pela liderança, opte por ela como uma escolha, e não por um cargo que vai te trazer dinheiro, sucesso e status. Gente, você não vai ser feliz como líder só pelo dinheiro que você ganha, porque a gente fala líder, pensa assim, salário alto, né. Tem muitos líderes que ganham pouco, eu já ganhei muito pouco como líder, eu já passei por isso. Se o dinheiro para você é mais importante do que o cuidado que você tem que ter com as pessoas, a liderança não é para você. A liderança não é para você.
Você tem outras formas de ganhar dinheiro. Você pode fazer um concurso público e ganhar muito dinheiro. Você pode fazer algumas outras faculdades, você pode ser um influencer e ganhar muito dinheiro. Então a gente tem que entender também que a liderança não é para todo mundo. É uma escolha que alguns fazem na vida, né. Então é isso que eu quero dizer para você. Se você está aí nos ouvindo agora, né, se isso está mexendo com você, se você fala: "Puxa, esse podcast é para mim", reflita com você. De fato, eu escolhi ser líder ou eu estou líder por conveniência? Porque o meu ego pede isso. E aí eu vou falar 2 coisas para você. Se você está líder por conveniência, você vai ser infeliz e fazer as pessoas infelizes, as pessoas que você lidera. Se você é líder por escolha, você vai se realizar e vai fazer as pessoas que você lidera realizadas. Isso é matemático, Bruno. Acho que é esse o recado final desse programa gostoso que você sempre faz aqui no Dream Podcast. Cris, muito Imagina, eu que obrigado. agradeço, é um Fico, prazer enorme. fico muito feliz em ouvir, né? eh, Tantas palavras bonitas, encorajadoras também para Uhum, as pessoas que estão nos uhum, ouvindo. Eh, eu acho que ser líder é tudo isso que você falou e uhum. muito mais, né? É, nossa, eu E ficaria aqui a muito madrugada mais. toda falando de liderança, o dia todo. E, mas é muito legal. É o momento que eu estou vivendo dentro da empresa. Isso, eu sei disso, É Bruno. um Eu sei desafio disso. e é muito bonito. É muito bonito. É, Mas tem que ser aplicado, Bruno. Tem que ser exatamente. aplicado, gente. A liderança só falada bonitamente, vamos dizer assim, ela não traz resultados, ela não traz realizações, ela tem que ser vivida. Pessoal, para vocês que assistiram esse programa, só tenho a agradecer a todos vocês. Lembrando que o nosso especial tem uma playlist no nosso canal no YouTube. Isso. Então você busca lá no YouTube Dream Podcast. E dentro do podcast tem algumas playlists, inclusive 12 Regras para a Vida com a Fabiana Pinhata. E Isso. se você entrar lá, também vai ter a nossa playlist com a Cris, falando sobre Isso. empreendedorismo. Pessoal, recado muito importante. Quero agradecer, né? Hoje a gente está na terceira temporada do Dream Podcast. O início foi lá no Seu Zeca, eh, com o Franco, com o Pedrinho, foi muito incrível. No segundo momento, a gente ficou com o Manacá, nossa, uma parceria linda. E agora Isso. a gente está em um outro momento e estamos aqui no Campai. Então, eu quero agradecer aos nossos parceiros e ao nosso novo parceiro pela essa trajetória que todos vocês que estão conosco desde o do início estão acompanhando e espero que vocês abracem e gostem desse novo formato. Eh, tive a ideia maluca de tirar a mesa do podcast e, e na próxima temporada vai ter mais mudanças e eu fico muito feliz com a minha equipe, com a evolução que eles estão tendo e não só técnica, mas com o nosso equipamento também, para a gente conseguir entregar esse outro nível de podcast. Então, fico muito feliz por esse momento e a pessoa perfeita para iniciar essa terceira temporada não poderia ser outra Obrigada, que a Bruno. Cris, que Obrigada está mesmo. vivendo conosco os Estou, é um bastidores disso. prazer. É um prazer, Cris, gente. Eu que obrigado. agradeço, Bruno. Até Né? daqui a pouco, né? Porque daí a gente tem mais gravações daqui uns Sim. dias, né? Gente, Cris, deixa seu arroba. Arroba Cris Acosta Mentoria. Vai lá, gente. Tem muito conteúdo bom, né, Bruno? Sim, gente, sigam a Cris, Posso dar um spoiler? com certeza. Gente, a gente tá falando de liderança, né? Novembro vem vindo aí um mega evento sobre liderança, mas a gente conta isso, ó, depois, mas fiquem ligados. Cris Acosta Mentoria tá trazendo um evento sobre liderança, um dos maiores do estado de São Paulo. A Varé e Região vai se sacudir aqui nesse evento, né, Bruno? Bruno, meu parceiraço nesse evento. Enfim, gente, vai ter muita coisa boa, mas no próximo a gente conta mais detalhes. Gente, vai ter novidade por aí. Fiquem de olho no Instagram da Cris. Só tenho a agradecer a todos vocês. Lembrando que Dream Podcast no YouTube, Spotify e no Instagram é somente cortes. E para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, quer entrar no meu Instagram, é o Bruno Loureiro. Lá você vai ver muito sobre casamento, um pouco também dos bastidores das produções. Pessoal, é isso. Agradeço vocês e até o próximo programa. Valeu, Bruno.